Opa, legal, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos vocês, hein? A Inter começou muito mal a Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Jogando ontem no Limeirão, a Inter foi derrotada pelo Madureira do Rio de Janeiro pelo placar de 3-0, né? Já no primeiro tempo estava 2-0 com gols do Rafinha aos 9 minutos, né? Um aproveitamento de fora da área, um chute lá no cantinho direito do Rafael Pim. Depois o Sampaio ampliou aos 39, uma jogada que começou pelo lado esquerdo com o Juninho Monteiro, fez o passe para o Sampaio, o Rafael Pim abandonou sua meta, tentou fazer o corte na lateral direita, o Sampaio fintou e mesmo com o gol assim longe, né, e sem ângulo, ele conseguiu meter no cantinho, fazer 2-0. E o terceiro gol foi um golaço, né, do próprio Juninho Monteiro, um petardo de fora da área no ângulo do Pim. 3-0 foi o placar final. A Inter não se ouve bem. Destaque apenas aí para o Guilherme Pira, que encantou a gente, né, jogador que veio do São Caetano, teve uma boa participação. Elácio Córdoba também foi bem. A Inter teve muitos problemas, né? Não conseguiu o Diego Coelho escalar sua força máxima, perdeu o Cachito, perdeu o Gabriel Rodrigues, enfim, jogadores importantes. Léo Silva, zagueiro, não pôde jogar, estreou o Danilo. A Inter começou com 3 zagueiros, depois, como estava 2-0 no primeiro tempo, ele voltou com o jogador Pedro do Rio no lugar do Renan Fonseca, enfim, tentou de todas as formas e não foi possível. A Inter que volta a jogar no próximo domingo contra o Cianorte no Paraná. O Cianorte que joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Santos, perdeu o jogo de ida por 2-0 e agora tem uma missão difícil na Vila Belmiro. Já pela Série D, o Cianorte jogou sábado no Canindé e empatou por 2-2. Perdeu o jogo até os 49 do segundo tempo, quando conseguiu a igualdade. Pelo mesmo grupo da Inter, que é o A7, tá? O A07, nós tivemos o São Bento do técnico Paulo Roberto empatando com o Boa Vista no Rio de Janeiro por 0-0. E a vitória surpreendente do Santo André em Moça Bonita sobre o Bangu pelo placar de 2-1. Então Madureira e Santo André largam na frente nesta Série D, neste grupo A07, tá bom? Da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Brasileirão, paulistas em campo. Red Bull Bragantino e Bahia ficaram no 3-3. Que jogaço sábado em Bragança Paulista. O São Paulo tropeçou, né? Sentiu a falta do Luan, que foi vetado um dia antes da partida, né? Sem o cão de guarda. O São Paulo sucumbiu em Goiânia, perdeu para o Atlético pelo placar de 2-0. Natanael e João Paulo marcaram os gols do Dragão. Que fase do time comandado pelo Eduardo Barroca, né? Ganhou 2 vezes seguidas do Corinthians, uma pelo Brasileiro, uma pela Copa do Brasil, e agora ganha do São Paulo em Goiânia. O tricolor, que é apenas o 15º colocado com um ponto, fruto do empate em casa com o Fluminense 0-0. Também no sábado, o Santos venceu o Ceará por 3-1. O Marinho, minimíssimo aleatório, perdeu um pênalti. Mas está explicado, quando eu coloco o Marinho no pênalti e no Cartola, ele não vai bem, né? E aconteceu isso. Marinho perdeu o pênalti, mas depois se redimiu, marcou um gol. Os outros foram do Jean Mota e também do Caio Jorge. Esperto o Caio Jorge, hein? Ameaçou uma rachuteira, o marcador deu uma bobeada. E na cobrança de escanteio do Gabriel Pirani, ele meteu o gol de cabeça, fazendo o terceiro do Santos, 3-1. E o gol do Ceará foi do Vina, cobrando o pênalti. O Peixe é o 12º colocado com 3 pontos, se reabilitou da derrota sofrida na estreia para o Bahia em Pituaçu por 3-0. Ontem, que vitória do Corinthians, hein? Diante do América Mineiro, do Lisca Doido, que vem bem, tanto no Campeonato Mineiro, quando foi o vice-campeão, quanto no Campeonato Brasileiro, mesmo estreando, perdendo para o Atlético em Curitiba. Foi bem na partida o time do Lisca Doido, e agora o Corinthians, com gol do Fábio Santos, cobrando o pênalti, venceu por 1-0. Pênalti sofrido pelo Gustavo Mosquito. Bom para dar uma aliviada na pressão, né? Porque o Silvinho já era pressionado após 2 derrotas para o Atlético de Goiás. Com esse resultado, o Corinthians é o 10º colocado com 3 pontos. E sábado faz o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Falando no Verdão, Palmeiras jogou ontem contra a Chapecoense e venceu por 3-1. Destaque para o atacante Wesley, autor de 2 gols. O outro foi do Luiz Adriano. Palmeiras se reabilita da derrota sofrida na estreia para o Flamengo pelo placar de 1-0 no Maracanã. O Verdão é o 7º colocado com 3 pontos ganhos.
Uma passada rápida aqui na Série B, para os times assim de maior destaque, nós tivemos o Botafogo do Rio vencendo o Coritiba 2-0. O Fogão é o terceiro colocado da Série B com 4 pontos. O meu Vascão da Gama foi no Moisés Lucarelli em Campinas, estava vencendo por 1-0, gol de Germancano, só que sofreu um empate através de Renatinho. O Vasco é o 18º, está na zona do rebaixamento, tem apenas 1 ponto ganho. E o Cruzeiro, hein, jogando no Mineirão, que decepção. Cruzeiro perdeu para o CRB por 4-3. Detalhe, o Cruzeiro é o último colocado da Série B com 2 derrotas na competição. Para fechar, a gente fala da Série A3 do Campeonato Paulista. Conhecemos os 2 finalistas ontem e os visitantes levaram a melhor. Em Votuporanga, o Primavera ganhou por 1-0 do Votuporanguense. Primeiro jogo, 2-2. Primavera subiu para 2 e é o finalista da competição. Seu adversário será o linense do técnico Edson Só, que ganhou do Nacional em São Paulo pelo placar de 1-0. Primeiro jogo tinha sido 0-0 em Lins e o linense ganhou na Comendador Souza. Então os 2 times sobem e vão ocupar os lugares de São Bernardo e Sertãozinho, que caíram para a Série A3. Amanhã a gente volta com mais um boletim esportivo, falando da seleção brasileira amanhã contra o Paraguai no Defensores del Chaco. Pode ser o último jogo do Tite no comando do Brasil, ele pode pedir demissão após a partida. Vamos aguardar. Edmar Ferreira é Pimba.